Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num dos conceitos mais ah, dramáticos e centrais da fé cristã, o propósito do retorno de Cristo. Isso mesmo. A nossa fonte é um capítulo de um livro de teologia sistemática do Haldeman Williams que, assim, destrincha esse evento em detalhes. E o ponto central não é quando vai acontecer, né? Exato! A questão que a fonte provoca é: pra quê? E o texto dá duas respostas que parecem de mundos diferentes. De um lado, redenção final, glória. Do outro, destruição total. É. Nossa missão hoje é entender como o autor junta essas duas coisas que, à primeira vista, parecem totalmente opostas. Exatamente. E esse é o ponto fundamental da análise dele. Ele argumenta que esses dois atos, salvação e juízo, não são eventos separados. Ah, não? Não, são duas faces da mesma moeda. Acontecem simultaneamente. É uma dualidade que define o que a fonte chama de escatologia. Escatologia é a teologia do fim dos tempos. Isso. E entender essa tensão é a chave para compreender a visão toda que o texto apresenta. Certo. Bom, vamos começar pelo lado bom, então. O da redenção. Melhor. A primeira coisa que me chamou a atenção na fonte é uma ideia que soa quase como um paradoxo. O autor diz que os crentes já foram redimidos por Cristo, mas, ao mesmo tempo, ainda precisam esperar uma redenção final. Uhum. Ele até cita uma passagem de Lucas que diz: "Ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês." Fica um pouco confuso, né? Parece que a salvação está incompleta. É uma ótima observação. E o autor dedica um bom espaço para esclarecer isso. A visão dele é que a redenção tem uma dimensão já e uma ainda não. Já e ainda não. Isso. O já é a redenção espiritual, o perdão, a reconciliação com Deus. Isso já aconteceu. Ok. Mas o ainda não é a consumação de tudo isso que envolve o nosso corpo e, bom, toda a criação. E essa redenção final, segundo a fonte, não é um evento único. Certo. É um processo com 4 estágios bem interligados. 4 estágios, ok, isso ajuda a organizar as ideias. Vamos pelo primeiro, então. A reunião. Que imagem a fonte usa para a gente visualizar isso? É algo global, imagino? Sim, e a imagem central é a de uma grande colheita. O texto cita Mateus, descrevendo anjos que reunirão os eleitos dos 4 ventos. Dos 4 cantos da terra. Exatamente. E o que é interessante é que a fonte conecta isso com promessas lá do Antigo Testamento feitas a Israel. A promessa de que o povo disperso seria reunido. Ah, sim. Só que o autor argumenta que como Israel como nação não aceitou Jesus, essa promessa agora se expande. Ela é cumprida de forma universal. Para todos os filhos de Deus que estão espalhados. Perfeito. É a concretização de uma promessa antiga, mas numa escala global e para um novo povo. E o autor usa outras metáforas além da colheita. Sim, ele reforça a ideia. A mais famosa é a parábola da separação do trigo e do joio. Sabe, no final o trigo é recolhido para o celeiro. Certo. E ele também menciona uma passagem do Apocalipse. Cristo aparece numa nuvem com uma foice afiada para ceifar a safra da terra, que já está madura. Todas essas imagens apontam para esse momento definitivo de união, o clímax. Entendi. Isso cobre quem está vivo e espalhado pelo mundo. Mas e todas as gerações de crentes que já morreram? Ótima pergunta. Eles ficam de fora? De jeito nenhum. E essa pergunta nos leva direto ao segundo estágio, a ressurreição. A fonte é categórica. Cita o apóstolo Paulo em Tessalonicenses. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A pessoa entre a morte e essa ressurreição final. A fonte chama isso de período intermediário. E o autor é bem direto aqui. Em que sentido? Ele rejeita totalmente a ideia de sono da alma, de que a alma fica, sei lá, o inconsciente Ou purgatório. ou purgatório. Segundo o texto, no momento da morte, o espírito do crente vai conscientemente para a presença de Cristo, para o paraíso. A pessoa está com o Senhor, mas ainda está ausente do corpo. Ah, entendi. Então a ressurreição é o momento em que essa união se completa com a redenção do corpo. É a ressurreição corporal. É isso. E como seria esse corpo? Imagino que não seja como o nosso, né? Que envelhece, adoece. Exato.
O texto descreve como um corpo espiritual. E para não deixar a coisa muito abstrata, o autor usa o corpo de Jesus depois da ressurreição como modelo. Certo, o corpo de Jesus que, segundo os evangelhos, podia ser tocado, comeu peixe com os discípulos, então era físico. Era físico. Mas, ao mesmo tempo, atravessava paredes, aparecia e desaparecia. É quase como tentar descrever uma cor que a gente nunca viu. É uma ótima analogia. O autor fala em continuidade e descontinuidade. Continuidade por quê? Porque será a mesma pessoa, a mesma identidade. E descontinuidade. Que o corpo vai ser radicalmente transformado. Imortal, incorruptível, poderoso. Um corpo, como diz a fonte, perfeitamente adaptado para uma nova realidade. Os novos céus e nova terra. Exato. Onde até as estruturas sociais que a gente conhece como casamento serão transcendidas. Ok, então os mortos ressuscitam e os crentes que estiverem vivos nesse dia, o que acontece com eles? É aí que entra o arrebatamento, certo? Exatamente. O texto volta para aquela passagem de Tessalonicenses. Que diz que, depois que os mortos ressuscitarem, os vivos serão arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Mas a fonte destaca um detalhe crucial aí. Qual? Eles não são levados em seus corpos atuais. O autor diz que eles passam por uma transformação. Instantânea? Instantânea, tipo, rápido mesmo. O mais rápido possível. A citação usada é de 1 Coríntios, num momento, num abrir e fechar de olhos. O corpo mortal e corruptível é transformado num corpo glorioso, igual ao dos que ressuscitaram. Faz sentido. A lógica é que todos estejam no mesmo estado, por assim dizer. Sim. A lógica, segundo o autor, é que os mortos ressuscitam primeiro, para que todos ressuscitados e transformados possam subir juntos para esse encontro. E sobre esse encontro nos ares, a fonte traz um detalhe linguístico que eu achei fascinante sobre a palavra grega usada, apanteses. Ah, sim, isso é um ponto de destaque na análise. É muito interessante. O que ela significa? Então, o autor explica que apanteses era um termo técnico no mundo greco-romano. Um termo técnico. Era usado para descrever o ato de uma delegação de cidadãos importantes que saía dos portões da cidade para encontrar um rei ou um general que estava chegando. Puxa! Eles o encontravam do lado de fora e então o escoltavam de volta para dentro da cidade, numa grande procissão de boas-vindas. Espera um pouco. Então a imagem não é de pessoas sendo levadas embora da terra para o céu para ficarem lá. Não. Mas sim de uma comitiva de honra que sobe para depois descer com Cristo na entrada triunfal dele na terra. Exatamente. Nossa, isso muda completamente a imagem que muita gente tem do arrebatamento. Muda completamente. A implicação teológica, segundo a fonte, é essa. Os crentes se juntam à comitiva celestial para escoltar o rei na sua vinda para estabelecer seu reino na terra. Não é uma fuga, é uma recepção. Uau! Isso nos leva, então, ao último estágio, a glorificação. É o resultado final de tudo isso. Sim, a glorificação é o estado final. É a consumação de tudo. Para os mortos, a ressurreição em um corpo imortal é sua glorificação. E para os vivos? Para os vivos, a transformação instantânea é a sua glorificação. Mas o autor amplia o conceito. Não é só uma mudança física. Tem mais. Inclui também o que ele chama de santificação final, um aperfeiçoamento moral e espiritual completo, tornando os crentes irrepreensíveis. É a conformidade total com a imagem de Cristo. Em corpo, alma e espírito. É o ápice da redenção. Ok. Essa primeira parte descreve um cenário incrível de reunião, transformação, glória. Um final feliz, por assim dizer. Mas, como a gente falou no início, a fonte diz que esse é só um lado da moeda. E o outro lado é a destruição total. Como o mesmo evento, no mesmo instante, pode ser essas duas coisas? E essa é a tensão central que o autor explora na segunda metade do capítulo. Ele descreve esse momento como o dia do Senhor. Um termo que vem do Antigo Testamento. Exato. Ele pega emprestado dos profetas, como Joel, Isaías, e para eles esse dia era, antes de tudo, um dia de juízo, de acerto de contas. E a imagem mais poderosa e recorrente que eles usavam para descrever esse dia é a do fogo. Um fogo consumidor. E o Novo Testamento continua com essa imagem. Sim, e de forma bem indireta.
A fonte cita 2 Tessalonicenses, que descreve Cristo sendo revelado em meio a chamas flamejantes. Para punir os que se opõem a Deus. Isso. E a pergunta, claro, é: quem são os alvos? O texto os categoriza de forma ampla. Quem são? Os que perseguem os crentes, os que não obedecem o Evangelho e, de forma mais geral, os que não conhecem a Deus. E como isso acontece? É uma guerra com exércitos e armas, como a gente vê em alguns filmes? Ou é algo diferente? A visão da fonte é radicalmente diferente. O autor argumenta que a destruição não vem de uma batalha. Não. Não. Ela é uma consequência inevitável da própria presença de Cristo. A santidade e a glória dele, quando manifestadas, funcionam como um fogo que aniquila instantaneamente tudo que é oposto a essa natureza. A própria luz dissipa a escuridão. Perfeito. O exemplo máximo que o texto usa é o do homem do pecado, uma figura do mal. Ele é destruído não por uma luta, mas pelo esplendor da sua vinda. Que imagem forte! A fonte usa outras metáforas para descrever esse poder. Usa 2 imagens bem poéticas, mas teologicamente muito densas, que vêm do profeta Isaías. A destruição acontece pela vara da sua boca e pelo sopro dos seus lábios. A vara da sua boca. Isso seria a sua palavra? Exatamente. O autor conecta isso com a visão do Apocalipse, onde Cristo tem uma espada afiada saindo da boca. É com essa espada, a sua palavra de comando, que ele derrota os inimigos. Então a vitória é declarada, não lutada. Isso. É absoluta e imediata. E o sopro dos seus lábios tem a mesma ideia de poder sem esforço. O mesmo sopro que deu vida a Adão à criação é o que, no fim, desfaz o mal. Não há conflito, sabe? Não há resistência. É a manifestação pura do poder soberano. É impressionante a imagem. O mesmo poder que cria com uma palavra é o que desfaz o mal. Mas a fonte também dá um recado bem sério, né? Sim. Citando o livro de Hebreus, diz que mesmo quem se diz crente, mas vive no mal deliberadamente, não escapa desse juízo. Sim, é um alerta severo. O autor cita a passagem que fala de uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Para aqueles que continuam a pecar de propósito. Exato. É um chamado à seriedade da fé. Deixa claro que a filiação nominal não é um passe livre. O contraste que o texto estabelece é total. É. No mesmo momento, a mesma presença divina que para os santos é bem-aventurança e glorificação. Para o mal e para os que se apegam a ele é a aniquilação. Então vamos recapitular para deixar a ideia bem clara. A fonte descreve o retorno de Cristo como um evento de dupla face, acontecendo ao mesmo tempo. De um lado, temos a consumação da redenção dos crentes, que se desdobra na reunião de todos os eleitos, na ressurreição dos mortos em corpos gloriosos, no arrebatamento e transformação dos vivos e, finalmente, na glorificação de todos. em conformidade com a imagem de Cristo. Isso. E do outro lado, no mesmo instante, temos a destruição total do mal. E essa destruição não é resultado de uma guerra, mas é o efeito da própria presença santa e poderosa de Cristo. Que age como fogo, como uma palavra decisiva e como um sopro aniquilador. Exatamente essa a síntese. Uau! E a fonte conclui com uma observação final muito interessante sobre o papel dos crentes nesse momento. E qual seria? Diz que os santos glorificados estarão presentes com Cristo, como parte dos exércitos dos céus. Mas a vitória é exclusivamente dele. Eles são testemunhas, não combatentes. Eles assistem. Assistem. E isso nos deixa com uma reflexão final que a própria fonte sugere. Se a mesma presença divina pode ser glorificação para uns e destruição para outros no mesmo instante, o que isso realmente nos diz sobre a natureza da santidade e do mal? Talvez não se trate de uma força externa que julga, mas da própria realidade última se revelando. E cada coisa reage a essa revelação de acordo com a sua própria natureza. Algo para se pensar.